Bom dia, hoje eu vim aqui para falar o que é meiose e o que é mitose. Bom, a meiose é um tipo de divisão celular reducional, pois gera células filhas com metade do número de cromossomos. A meiose é um processo de divisão celular caracterizado pela formação de 4 células filhas com a metade do número de cromossomos da célula-mãe. Já a mitose é uma etapa na qual as células eucarióticas dividem seus cromossomos entre duas células menores do corpo. Este processo dura, em geral, 52 a 80 minutos e é dividido em 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e toláfase. Depois dessas explicações, agora eu vou falar sobre a diferença entre a mitose e a meiose. E ela está no fato de que, apesar de serem processos de divisão celulares, elas geram um número diferente de células filhas, as quais também possuem uma quantidade distinta de cromossomos. Agora eu vou falar das fases da mitose. A primeira fase é a prófase, onde inicia-se logo após a interface, uma longa etapa na qual ocorre o aumento da célula, produção de organelas e a duplicação dos cromossomos. Na prófase, os cromossomos aumentam sua condensação e o nucleolo, local onde os ribossomos são formados, desaparece e inicia-se ainda a formação do fuso mitótico, estrutura constituída por microtúbulos, e os centrosomos, região onde são organizados os microtúbulos, e depois se afastam. Depois vem a fase da prometafase, onde ocorre a desintegração do envolvido nuclear, também chamado de carioteca. Os microtúbulos que partem do centrosomo ligam-se ao cinetocoro, estrutura proteica localizada no centromero dos cromossomos. Os cromossomos continuam sua condensação para a próxima fase. Durante a metafase, os cromossomos atingem seu maior grau de condensação e os centrossomos estão em lados opostos das células. Os cromossomos se localizam na região mediana da célula, ou seja, na placa metafísica. Durante a anáfase, na fase mais curta do processo de mitose, ocorre a separação das cromatídeas irmãs e a migração em direção aos polos das células. A célula alonga-se e no final dessa etapa obtém-se 2 polos com a quantidade completa de cromossomos. Durante a telofase, formam-se novos núcleos e os envelopes nucleares. Formam-se os novos núcleos e os envelopes nucleares. O núcleo reaparece e os cromossomos ficam menos condensados. Normalmente, no final dessa etapa, ocorre a citocinese, que nada mais é do que a divisão da célula em duas. Então, a mitose vegetal, ela apresenta algumas diferenças que precisam ser listadas quando comparando com a mitose dos animais. Eu vou listar somente 2 e as pessoas que tiverem interesse em saber as demais, que elas pesquisem para saber e ficar a par do assunto. Então, a primeira diferença está no fato de que não existem centríolos nas células da planta e nem surgem os ásteres. A outra importante diferença está na citocinese, que é o processo resultante na célula vegetal ocorrente da formação inicial do fragnoplasto, um conjunto de microtúbulos que orienta a disposição de bolsas liberadas pelo complexo golgiense. E essa citocinese é centrífuga, pois se inicia no centro da célula.